eu fiz vestibular para Ciências Sociais e também para Línguas Orientais na USP. E fiz para Direito na PUC. Aí eu fiz a opção pelo Direito. Eu consegui levar muito bem o curso, graças a minhas colegas. Não tinha material em braille. Então eu tinha colegas, e geralmente é as mais ocupadas que fazem isso, viu? Eu tinha colegas que liam toda a matéria e gravavam tudo para mim. Eu queria trabalhar, né? Eu queria já começar a pensar em trabalhar, em que eu ia fazer depois. Eu prestei um concurso para ser monitora do Mobral. Passei muito bem. Aí fui barrada do exame médico. Chamaram umas psicólogas, pedagogas, para me dizer que eu tinha ido muito bem, que não era problema meu, mas que a minha figura iria deprimir os alunos do Mobral. Na época, eu não fiz o que devia ter feito, que seria ter entrado com recurso, porque também era uma época que eu estava querendo fazer um monte de coisa, assim, né? Eu mandei o currículo para a Secretaria das Finanças do município. Aí eu consegui. Eu fazia estágio da 1 às 5 na secretaria. Estava acontecendo em São Paulo o primeiro curso de programação de computador para deficientes visuais. Então, na época eu já nem pensava mais em estar exercendo direito, né? Eu queria fazer os cursos dessa área e queria trabalhar nessa área. O meu primeiro emprego foi a Prodesp, em 73. Então, realmente a gente acabava sendo, às vezes, aceito pela diretoria da empresa, mas o pessoal da própria área não acreditava na gente. Para fazer o pessoal da própria área dar serviço e acreditar e não sei o quê, era uma batalha. E na Prodesp a coisa não foi nada fácil. Aí teve uma troca de diretoria na Prodesp. Despedia imediatamente, cada setor fazia a sua lista e despedia. Então a nossa área aproveitou e pôs os dois deficientes visuais lá, eu e o outro na lista. O rapaz que tinha dado o curso para nós ficou sabendo que nós tínhamos sido despedidos. E ele tinha contato, né, com essas diretorias. Ligou para ele e falou: os deficientes da Prodesp foram mandados embora. Ele falou: não estou sabendo. Então ele falou: pode deixar, né? Aí ele mandou lá avisar lá o departamento pessoal e falou para os caras: ó, vocês chamem eles e falem para eles considerarem isso um engano, um erro. Aí eu fiquei louca da vida. Aí quando eles chamaram a gente, o outro rapaz ficou quieto porque ainda sustentava a família, tudo, né? Ele falou: eu aceito. Concordou, tal. Eu falei: não, é isso mesmo que você tem que fazer. Só que eu ainda sou solteira, vivo na casa dos meus pais, eu posso procurar outro emprego. Mas principalmente é o seguinte: vocês não acreditam nos deficientes que estão aqui. Ele ainda vai ter uma batalha aqui dentro para conseguir convencer vocês. Eu não quero mais isso. Só que na época eu sabia que não era fácil, mas eu não pensei que fosse tão difícil. Mandei currículo para essa cidade inteira. Só que, claro, a gente no currículo você não fala, eu não falava que eu era deficiente. Mas eu cheguei a ser chamada em muitas empresas, muitas. E cada uma você ouvia as desculpas mais tapafúrdia, né? Assim, que você via que era porque você era deficiente, mas queriam te dizer outra coisa. E outros deixavam ir para o exame médico. Aí no exame médico barrava. No Jornal da Tarde tem aquela seção São Paulo Pergunta. E eu comecei essa carta falando, né, meu nome, aí eu colocava, tenho tanto de altura, tanto de peso, né, coloquei isso e coloquei a deficiência, tal, parará, aí contei, né, que apesar disso, me aconteceu de eu estar procurando serviço, e as desculpas que eu recebia nas empresas, como é que eram, da tal carta, e no fim eu perguntava: cadê o direito? Onde está o direito ao trabalho, garantido pela nossa Constituição? Depois disso eu ainda fiz outros testes, continuei sendo recusada e tal, mas eu percebia que eles começavam a caprichar mais na desculpa. Eu falei: então o pessoal leu a carta, porque estão procurando umas desculpas mais caprichadas. Logo que eu entrei no Citibank, o meu sonho era morar sozinha. Então em 77 eu comprei uma kit na Brigadeiro Tobias, montamos um grupo e tal. A gente achou que era interessante aquela carta que eu tinha feito, pensamos em fazer outras cartas mostrando a posição de outros deficientes e também fazendo projetos de leis visando a abertura do mercado de trabalho para o deficiente, e mandamos essas leis para o Senado, para a Câmara, né? Aí nós ficamos mais ou menos um ano com esse grupo. Aliás, até foi anterior, esse grupo foi anterior a 77, foi 76.
Aí depois a gente já falou, não adianta ficar com um grupo se não formar uma entidade. Porque um grupo vai falar em nome de quê? Do grupo. Então nós temos que formar uma entidade. Como a maioria não quis, quer dizer, que a coisa ficasse oficializada, então, formalizada, então a gente desistiu. Paramos com o grupo. Fiz de 77, que apareceu esse advogado propondo que a gente fizesse uma entidade. Sim. Aí eu peguei e reuni de novo todo aquele grupo que se reunia em 76 e conseguimos que o grupo aceitasse a ideia de fundaríamos uma entidade, que teria como filosofia a integração do deficiente na sociedade através da convivência entre deficientes e não deficientes. Que a integração se basearia principalmente nisso. Então seria uma entidade com participação igual, com direitos iguais, que deficientes e não deficientes, que é a DEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos, que a gente ficou fazendo os estatutos dela no primeiro semestre de 78 e em agosto de 78 nós registramos. Porque nesse tempo todo eu continuava dando cursos, né? Para outras pessoas, tal, e tentando colocá-lo no mercado de trabalho, e estava cada vez mais, em vez de melhorar a coisa, estava cada vez se fechando mais. A gente não estava conseguindo mais colocar. Já vi aquele movimento todo que houve em 82, 80, mas aquilo lá não abriu o mercado de trabalho. O deficiente podia estudar, né, sabe muito bem, mas para trabalhar não serve. Posição, assim, por exemplo, da minha entidade, da Dalia, era sempre mais de igualdade mesmo, né? De participação de direitos, mas com deveres. A gente, por exemplo, nesse negócio de lei de cotas, a gente brigava contra isso. A gente nunca reivindicou nada desse tipo de coisas que desse privilégio, entendeu? A gente nunca reivindicou privilégio, a gente não era a favor disso. A gente era a favor de que o cara tenha direito de prestar o concurso, passou, tenha que ser aceito. Mas não que tenha que ter uma cota. A gente lutava muito nesse sentido, assim, de não privilégio, sabe? Inclusive, quando a gente participou dos conselhos, a briga da gente sempre foi contra esse tipo de coisa, né? Esse negócio de, por exemplo, do passe do metrô, dar isso gratuito, aquilo gratuito, não sei mais o que gratuito. A gente sempre foi contra isso aí. Mas claro que tem as que são a favor, né? Lógico. A gente é a favor do emprego. Dá emprego, se você dá emprego, o cara trabalha, por que o cara precisa de condução gratuita? E eu acho assim também, se tem que ter condução gratuita, então tenha para o desempregado, deficiente ou não, para o povo todo que não pode.